Vocês forem, entrem no Instagram e mandem um oi pra eu saber que já tá rolando ao vivo. Cadê o Cristiano, professor? Ele tem que aprender também. Não sei qual Cristiano. O Cristiano que eu fiz a live? Alan entrou. Muito bem, Delon. Então eu já sei que já estou ao vivo. Então a live hoje é 5 habilidades que você precisa ter pra falar inglês fluente. Vamos lá, gente. Algumas coisas bem óbvias que eu preciso falar. Para você falar inglês fluentemente, antes você precisa construir, né, adquirir uma massa de conteúdo. Você precisa ter um conteúdo de vocabulário, você precisa ter um conteúdo de contextos, você precisa ter estruturas que você entende e sabe como é que usar para você poder falar fluente. Isso é óbvio, correto? Mas antes de você ter essa massa de conteúdo, o que você precisa fazer para construir? O que você precisa ter para construir essa massa de conteúdo? Você precisa repetir uma série de ações, algumas diárias, semanais, mensais, você precisa repetir uma série de ações para construir esse conteúdo, tá? E a gente não precisa repetir, né, só 10, nem 100, nem 1000 vezes, não. A gente precisa repetir inúmeras vezes uma série de ações para construir essa massa de conteúdo antes de saber falar, tá? Que ações são essas? Vamos lá, falar umas coisas bem óbvias também. Você precisa assistir aulas repetidas vezes, você precisa fazer os seus exercícios repetidas vezes, você precisa ouvir os áudios do seu curso repetidas vezes. Tô vendo que a Larissa entrou aí. Larissa, manda o link da live no grupo. Tem gente pedindo o link da live lá no grupo. Então, para criar massa de conteúdo, você precisa repetir uma série de ações para criar essa massa. Assistir aula, fazer exercício, ouvir os áudios. Você precisa estudar muito sozinho e não só com o seu professor. Você precisa buscar vocabulário, você precisa, toda vez que você achar uma palavra, você ir atrás de uma palavra que você não conhece. Você precisa revisar esse vocabulário, porque se você não revisar, você esquece. Muita gente aqui já aprendeu várias vezes a palavra e já esqueceu, né? Oi, Rafael. Rafael 1, Rafael 2, Rafael 3. Achei Rafael na live. Oi, pessoal. Vamos lá. Então, você precisa assistir filme, você precisa ouvir música, você precisa ler livro em inglês. Tudo isso que eu tô falando em inglês, claro. Você lê livro em inglês, você precisa ver notícias, sejam escritas ou sejam nos noticiários gringos, né? Uma CNN da vida. E aí você tá pensando, meu Deus do céu, já não vou falar, né? Quanta coisa. Ai, já não tenho tempo. Como que eu vou assistir aula, fazer exercício, ouvir áudio, procurar vocabulário sozinho, revisar esse vocabulário, assistir filme? Não tenho tempo. Eu sou mãe de 3 filhos, minha filha. Eu tenho um emprego, eu estudo, faço faculdade, faço crossfit, vou pra academia, saio pra balada à noite. E como é que eu vou ter tempo pra fazer tudo isso? Não tenho tempo. Como que eu vou fazer? Já cancela então meu falar fluente, é isso? Meu Deus do céu, foi isso que eu entendi. Não, pessoal, não é isso. Vamos lá. Pra você dar conta da sua vida, que aqui só tem adulto, só trabalho com adulto. Todo adulto tem a vida quase que impossível de tanta falta de tempo, certo? Opa, peraí que tem alguém querendo participar do vídeo que eu quase aceitei. Fui só no automático. É o Gelson. O Gelson não peça pra participar que eu aceito. Aí você vai ter que falar aqui comigo ao vivo. Certo. Então, como é que faz com essa falta de tempo pra fazer esse monte de coisa que você falou que a gente tem que repetir? Não é só fazer uma vez, não. É repetir milhares de vezes, inúmeras vezes cada uma dessas ações. Bom, você precisa justamente das 5 habilidades que eu vou falar aqui pra vocês pra conseguir dar conta de tudo. A primeira habilidade é justamente você ter estratégias exponenciais para poder dar conta das ações que você precisa executar para adquirir essa massa de conteúdo, tá? Eu tô sempre falando aqui em exponencial. Porque, primeiro, estratégia. Por que estratégia? Porque o esforço por si só, vai ter gente que vai ouvir o que eu tô falando aqui agora e vai falar assim, ah, não, mas eu vou dormir 4 horas por noite. Tem gente que fala assim, trabalhe enquanto eles dormem, né? Trabalhe, estude enquanto eles dormem.
O máximo que você vai conseguir com isso daí é um burnout, um problema sério, uma visita ao psiquiatra, tá? Só o esforço sem estratégia, ele vai te deixar doente, tá? O segredo não é esforço, o segredo é estratégia e agir com otimização. E aí eu falo muito de estratégias exponenciais, eu falo de exponencialidade, eu sempre tô falando que o inglês é uma língua exponencial, só que a galera que é da matemática adora, já sabe o que que é, mas a maioria das pessoas não faz ideia do que é exponencial, né? Eu peguei até uma imagenzinha, deixa eu ver se eu consigo mostrar ela pra vocês por aqui. Exponencial, vocês podem lembrar lá do colégio, da época dos juros compostos. Juro composto, pessoal, é um tipo de exponencial. Vocês estão vendo esse gráficozinho, ó? O gráficozinho vermelho é o linear, o gráficozinho verde é o exponencial. Eu não vou dar aula de matemática não, fica tranquilo. Apesar de que eu já dei muita aula de matemática na vida, ó. O que eu quero falar aqui é de resultado acelerado. Vocês estão vendo que a partir desse ponto aqui, ó, a curva exponencial, ela cresce assim absurdamente mais do que a linear? E aí a gente tende a ter um raciocínio linear, a gente precisa de ter um raciocínio exponencial. Toda vida que eu falar exponencial, entenda crescimento acelerado, igual juro composto, tá? Não vou falar mais, acho que já deu para entender essa questão do exponencial. Então, o que são estratégias exponenciais que você precisa desenvolver? Que tipo de estratégias exponenciais, né? Que a gente está sempre falando. E aí eu vou falar só por cima, porque a gente tem até curso gravado sobre isso. Eu tô sempre falando aqui nas lives. Então a primeira coisa que você precisa de exponencializar é formar hábitos. Quando você olha essa lista de coisas que eu falei, que esse monte de coisa para fazer, e você quiser começar a fazer tudo de uma vez, você vai precisar ter uma força de vontade hercúlea. Você vai precisar, você vai ser um monstro para conseguir dar conta de tudo. E como a grande maioria das pessoas, inclusive eu, somos réis mortais, a gente não consegue ter tanta força de vontade o tempo todo. Então, quando a gente entende sobre a criação e a mudança de hábitos e tem estratégia para formar hábitos da forma certa, aos pouquinhos, você vai criando o hábito de ouvir o áudio, você vai criando o hábito de fazer o exercício, você vai criando o hábito de ouvir filmes, ouvir músicas, claro, com a técnica certa, com o passo a passo que a gente recomenda, né? Mas aí, quando você tem o hábito formado, depois que o hábito foi formado, as coisas acontecem no automático. O que define o hábito é justamente fazer as coisas no automático. Então, por exemplo, eu faço tudo isso aí dessa lista, sem esforço nenhum. Porque quando o hábito é hábito, você não precisa de esforço, certo? Você escova o dente, é um hábito. Você vai todo dia trabalhar, é um hábito. Você começa a tomar banho sempre do mesmo jeito, lava a mesma parte do corpo e nem percebe. Você dirige o carro e nem percebe. O hábito é isso. Então, quando você construir o hábito de toda vida que você vê uma palavra que você não conhece, você pesquisar e colocar lá no seu Anki, quando você adquire o hábito de escutar sempre em inglês, ver filmes sempre em inglês, sem legenda, fazer a aula já entra no automático da sua vida, você não precisa de força de vontade. Então, criar hábito, entender sobre hábitos estrategicamente, é uma forma de você economizar a sua energia, o seu tempo e fazer isso de uma forma inteligente. Uma das coisas que eu ensino também na QS é você usar a estratégia dos hábitos atômicos, que é o 1 milímetro. Você vai começar a introduzir os hábitos de forma inteligente, com 1 minuto por dia, 2 minutos por dia, ações milimétricas. E tudo isso a gente faz o passo a passo, crescente, claro, com uma estratégia que você vai entendendo como é que tem que ficar ela vai progredir, você não vai ficar num minuto pro resto da vida, mas é uma forma comprovada pela ciência de você construir o hábito do jeito mais rápido e fácil, porque você só precisa de força de vontade, motivação e horas a menos de sono na fase da formação do hábito. Depois que o hábito está formado, aí você vai no automático, aí é só você esperar o processo. Então, criação de hábitos, entender de hábito é uma estratégia exponencial, né, que tem resultado acelerado. A segunda habilidade que você precisa desenvolver para poder falar inglês fluente é saber utilizar as tecnologias exponenciais, tá? O que são? O Gelson acabou de dar um exemplo aqui. O que são tecnologias exponenciais? De novo, toda vida que eu falar exponencial, entendam, multiplicar resultado. Nós estamos aqui, ó, por exemplo, em mais ou menos 30 pessoas na aula agora ao vivo. Se eu tentasse encontrar com vocês
ao vivo agora. Será que eu conseguiria encontrar quantas pessoas? Talvez uma, duas no máximo. E ainda é difícil, né? Opa, peraí que ligou um áudio aqui. Vamos lá. Então, a internet, ela é uma tecnologia exponencial porque ela multiplica resultado. Vou dar um exemplo aqui do dia a dia. Aplicativo de relacionamento. Tinder, como é que é o nome? Como é que é? Happn, o que mais? Tem My Inner Circle. Se você fosse... Quando você vai numa balada, eu tô tentando fazer um comparativo aqui do linear pro exponencial, tá? Se você vai numa balada e tenta paquerar, você vai conseguir paquerar dois paqueras. Quantos paqueras você conhece se você usar um aplicativo de relacionamento? De quantos lugares do mundo você tem acesso? De quantas cidades? Imagina de quantas baladas na mesma cidade. Então, um aplicativo de relacionamento é uma tecnologia exponencial porque multiplica resultado. A internet, dar aulas pela internet é uma forma exponencial de ser professora, por exemplo, porque eu estou usando uma tecnologia exponencial, que é a internet. Então, para o aprendizado de línguas hoje, nós temos muitas tecnologias, muitos aplicativos, e aí o Duolingo não é um bom exemplo, viu, Lindaine? A gente, dentro da KS School, a gente recomenda aplicativos que trazem um resultado absurdo. Vou dar aqui alguns exemplos. Ó, o Youglish. O Youglish é um aplicativo que ele serve para você escutar nativos do mundo inteiro. Se você quiser ouvir nativo, imagina que você aprendeu, por exemplo, ontem você aprendeu a falar soda na aula, né? Soda, que é refrigerante. Imagina que você quer ouvir um nativo falando soda. Ou se você não entendeu muito bem o que é soda e você quer ver contexto, você escreve a palavra lá no Youglish. E sabe o que o Youglish faz? Ele varre o YouTube inteiro e te coloca ali 100 mil, 200 mil pessoas no mundo inteiro falando soda, em vários contextos diferentes, com vários sotaques diferentes. E aí você consegue selecionar. Outro exemplo de tecnologia exponencial que você pode usar. Existe um aplicativo chamado Anki, que ele é um aplicativo de repetição espaçada. Ele é um aplicativo que te ajuda a revisar o vocabulário para você não esquecer. Ele tem toda uma ciência por trás que a gente explica no método da QS e ele faz uma forma fácil, flashcards, para você revisar as palavras que você vai aprendendo. A gente tem também, a gente usa o News in Levels, que é um site onde você pode ver notícias em vários níveis. Eu quero ver uma notícia aqui que saiu no jornal lá nos Estados Unidos, só que eu sou nível básico ainda. Então, o site ele te dá nível básico, nível intermediário e nível avançado. A mesma notícia. Você tem aplicativos para você treinar a pronúncia, onde a inteligência artificial vai dizer se você está falando a palavra ok ou não. Vai te dar uma nota 8, nota 9, nota 10. O próprio aplicativo. Então, utilizar essa tecnologia, saber utilizar as tecnologias certas, né? Porque a gente tem muito por aí, mas você saber utilizar as tecnologias certas é uma forma, é uma habilidade que você precisa desenvolver se você quer economizar tempo e energia, que é o que ninguém tem, tempo e energia por conta da atividade, né? Que a gente tem o volume muito grande de atividades que a gente tem no dia a dia. Então, a terceira habilidade que você precisa ter para falar inglês fluente é saber usar a ciência ao seu favor. Ciência, eu vou passar tudo para vocês. Vamos lá. Quando a gente fala de ciência, a gente está falando sobre, que a gente usa muito também na QS School. Toda a nossa metodologia é baseada na neurociência do comportamento, tá? É uma das coisas que eu mais estudo, é neurociência da aprendizagem e neurociência do comportamento. Então, quando a gente fala de ter disciplina, que é uma das habilidades que você precisa ter, mas que tá aí dentro de saber usar a ciência. Nossa, o que é disciplina? É você fazer o que você precisa fazer, querendo ou não. Ah, não tô com vontade, tô com preguiça, tô cansado, tô estressado, tô depressivo. Mesmo assim, você vai fazer o que você precisa fazer. Existe uma ciência por trás disso, de como eu vou conseguir fazer isso. A maioria das pessoas não sabe. E a maioria das pessoas não sabe que a ciência te ajuda com técnicas para fazer isso. Então, quando a gente fala de habilidades comportamentais que você precisa ter, que é não procrastinar, ter disciplina, não se sabotar, tudo isso está embasado pela neurociência do comportamento e tem técnicas para você evoluir, para você não ficar no mesmo que você está, no mesmo processo, no mesmo ciclo vicioso a vida inteira, certo? Além da neurociência do comportamento, tem a neurociência da aprendizagem, que envolve
todos os processos fisiológicos no seu cérebro para você aprender melhor, para você não esquecer qual é o tipo de aula que você deve ter para esse tipo de desenvolvimento, que é o caso da linguagem. Então você precisa acreditar na ciência e usar o que a ciência está produzindo pra gente na hora que você for desenvolver a sua estratégia. Porque você precisa de estratégia, não é só esforço. A gente precisa fazer as coisas inteligentes, não é se matar, é com inteligência, com estratégia. Tá bom? Então usar a ciência ao favor. Quarta habilidade você precisa ter autonomia. Você precisa fazer as coisas sozinho. Se você ficar esperando o professor sempre, o curso sempre, a aula sempre, você vai atrasar o seu processo de aprendizado em 10 anos. Você tem que desenvolver essa habilidade comportamental que é a autonomia. É dizer assim, não, eu vou atrás, eu não vou esperar, eu vou buscar essa informação, essa palavra, essa expressão, eu vou me colocar em contato com a língua que eu estou disposta a aprender, eu vou trocar o meu celular aqui pra configuração em inglês, eu vou começar a assistir filme com a legenda em inglês. Tem muita gente que quer aprender inglês e assiste filme dublado, tem base. Você vai começar a ter autonomia e buscar sozinho. Na QS School, desde a primeira aula, a gente te proporciona o entendimento de uma lógica da estrutura da língua para que você possa buscar sozinho outras combinações e outras formas de usar aquele conhecimento. Então, lá mais ou menos a partir do nível intermediário, level 4, eu já te digo assim, ó, a partir de agora, se você quiser continuar sozinho, você continua. Mas geralmente as pessoas querem continuar com a gente, né? Mas ela já tem autonomia para entender tudo. Uma vez que ela entende as estruturas básicas, ela pode continuar aprendendo sozinho, tá? Então existem muitas formas de você aprender sozinho. E você pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Não é ou eu vou aprender ajuda, ou eu vou aprender com ajuda, ou eu vou aprender sozinho. Você tem que fazer os dois. Se você tá falando sério, se você quer falar fluente logo, você tem que fazer as duas coisas. Você tem que aprender acompanhado e tem que aprender sozinho também. Muita gente fica preso na bengala ali. Eu tenho um professor, então eu não vou fazer mais nada, porque eu já pago a aula e eu não posso. O professor nenhum pode fazer a sua parte. Beleza? Próximo e quinta e última habilidade que você precisa usar para poder falar inglês fluente. Não vou falar o nome, senão eu vou dar a resposta da pergunta que eu vou fazer. Eu vou fazer uma pergunta primeiro para falar dessa habilidade. Me digam aqui, escrevam no chat os alunos que estão no Zoom ou no Instagram, de preferência no Instagram. Escrevam aqui. O que é que vocês acham que tem a ver? Alcoólicos Anônimos, quero ver se alguém acerta essa, hein? Vai ganhar um ponto extra quem acertar. Se alguém acertar, eu dou um ponto extra aqui na gamificação da aula. O que é que a gente tem em comum entre os Alcoólicos Anônimos, Vigilantes do Peso, que não sei se todo mundo conhece, mas Vigilantes do Peso é uma comunidade, é um grupo de pessoas para emagrecer, que ajuda para emagrecer. O que tem a ver? Vigilantes do Peso, Alcoólicos Anônimos, CrossFit, cadê a galera do CrossFit? E a QS School. Qual é o ponto em comum entre os Alcoólicos Anônimos? O Alan falou persistência. Também, mas não é disso que eu tô falando. Ó. Alcoólicos Anônimos, Vigilantes do Peso, CrossFit e QS School. O povo ficou... Deixa eu ver. Vício, a Renilda falou. Chegou perto, mas foi pro... O vício é o hábito ruim, né? Ainda não é isso. Rotina. Bem, hein, Gelson? Rotina, gostei. Mas ainda não é isso. Marina, todos tratam de um problema. Também, mas ainda não é isso. De habilidade. Tô falando de habilidade, disciplina. Já falamos, já tá dentro aí da ciência. Tá. Anotem aí. Alcoólicos Anônimos, assim como Narcóticos Anônimos, Vigilantes do Peso, CrossFit, QS School, dão resultados com coisas muito difíceis, com hábitos muito difíceis de serem desenvolvidos, porque eles têm uma comunidade. Comunidade. O poder da comunidade. Existem desafios que são tão grandes, tão difíceis e tão no longo prazo,
que você só consegue se você tiver num grupo de apoio. Um grupo de apoio, uma comunidade que está seguindo aquele mesmo processo juntos, tá? Então, não sei se vocês sabem. Aí aqui é mais ou menos onde a gente casa a ciência, a fronteira da ciência com a espiritualidade. Porque, por exemplo, é comprovado que o método dos alcoólicos anônimos, que é um método de grupo mesmo, de você estar em comunidade conversando, ele tem o mesmo efeito de um tratamento médico na hora da pessoa se livrar de um vício, né? Então, existem muitos estudos que mostram o poder de você estar inserido numa comunidade. Existem nomes, né? Mastermind, mas é o quê? Você não fazer sozinho. Tá? Você não tentar fazer sozinho quando o objetivo é muito grande, muito difícil, muito de longo prazo. Então, o CrossFit, ele tem uma aderência porque ele forma uma comunidade muito forte. A KS School forma uma comunidade entre os alunos, tem a gamificação, você conhece, traz experiências de pessoas que estão em outros países. Então, esse poder da comunidade, ele tanto é comprovado na ciência, na hora que você precisa adquirir hábitos, né? E aí eles têm também... a ciência fala também sobre a crença. E aí entra o Alcoólicos Anônimos. Um dos passos do Alcoólicos Anônimos é justamente você ter uma crença forte. Quando você fala em formação de hábitos, a ciência também mostra que uma crença forte, e aí você pode ter uma crença em Deus, você pode ter uma crença na natureza, você pode ter uma crença em você mesmo, mas você precisa ter uma crença. E aí eu falo de propósito, tá? Você precisa ter em mente que você tem um sonho maior. Você não vai falar inglês só pra falar inglês. Você vai falar inglês fluente porque o seu sonho é morar nos Estados Unidos ou morar na Europa. Você vai falar inglês fluente porque o seu sonho é dar uma volta ao mundo, fazer um ano sabático conhecendo o mundo inteiro. Ou você vai falar inglês e se comprometer a esse processo porque o seu sonho é dar uma vida melhor para sua família e atingir, ter um cargo melhor, uma carreira profissional mais bem remunerada para você proporcionar para sua família coisas melhores. Então, o sonho, o propósito que você discute dentro da comunidade, ele é fundamental para que você não desista no processo. E isso é uma habilidade, é trabalho que você tem que desenvolver. Fé é exercício, fé é exercício, propósito é exercício. Então, você precisa usar esse poder da comunidade, esse poder do sonho, esse poder da espiritualidade. Eu falo aqui, aí agora eu tô falando de mim, tá? É uma crença pessoal minha. Eu acredito que o inglês, eu já fiz até uma live aqui, se chama O Chamado, a live, onde eu falo que eu acredito que Deus coloca sonho dentro da gente. Se ele coloca aquele sonho, é porque a gente tem uma responsabilidade, uma obrigação de realizar aquele sonho. Aquilo ali é um chamado, porque a gente faz parte de um papel no todo. Todo mundo tá aqui por uma missão, todo mundo tem uma missão a cumprir, senão a gente não estaria aqui. E aí eu tô falando da minha crença. E eu acredito que essa missão tem a ver, os nossos desejos, esses sonhos que a gente tem, muitas vezes os sonhos mais loucos, né? Mas vamos falar e pensar no sonho de morar fora, o sonho de viajar o mundo. Esse sonho, ele faz parte de um plano. E Deus colocou esse sonho no seu coração, ou no meu coração, porque Ele quer te dar isso. Ele é bondoso, Deus é bom, Ele te ama, Ele não vai te dar um desejo pra dizer assim, não, você não vai ter não. Se Ele te deu esse desejo, e aí não é todo mundo que sonha em falar inglês. Não é todo mundo que sonha em ficar rico, não é todo mundo que sonha em ser atleta, fitness. Os sonhos são diferentes porque o plano para as pessoas são diferentes. E eu acredito que você tá conectado com esse plano é fundamental na vitória, no processo. É uma habilidade que importa e a ciência comprova isso por exemplo, no Alcoólicos Anônimos. Acho que o passo 10 lá é você ter fé. Tem estudos que mostram que quando a pessoa passa por um problema muito grande na vida, morre um ente querido, a pessoa entra pega uma doença. As pessoas que têm fé, que têm um propósito e que têm uma fé, elas ficam no programa. As pessoas que não têm, elas tendem a sair do programa por causa disso, tá? E aí, pra gente finalizar aí logo com o inglês, né, que eu já falei aqui eu vou dar uma habilidade extra que você precisa ter pra falar inglês. É você se expor.
Você precisa adquirir a habilidade de se expor com desconforto. Ficar vulnerável. Nossa, eu tô desconfortável, mas eu preciso me jogar. Não ter medo do processo. Porque quando a gente fala de falar uma nova língua, a gente envolve com o medo do ridículo, o medo de errar, o medo de ser julgado, o medo de, né? E pra você vencer esse medo, só existe um jeito, você se expor. E existem técnicas pra ir você se expondo sem transformar aquilo num trauma. E a gente trabalha com isso, tá? E aí já fica a dica pro pessoal que tá na aula e quer ficar só ouvindo, quer ficar só escrevendo escrevendo e não quer falar. Eu sempre falo, pra você falar fluente, você precisa falar. Pra você nadar, você precisa nadar na piscina. Não adianta ler livro, escrever livro, assistir aula sobre natação. Você só vai aprender a nadar nadando. Pra você falar, não adianta você assistir 1 milhão de aulas. Pra você falar fluente, você vai ter que falar. Então eu convido o pessoal que tá entrando aqui na aula comigo agora a se expor. Já começar aqui com 1 milímetro. Uma palavra. Se proponha. A gente usa muito essa estratégia do hábitos atômicos, do 1 milímetro. Se desafia a falar uma palavra na aula. Uma palavra. Se você nunca falou nada, nem com a câmera fechada, com o áudio fechado. Eu sei que tem gente que participa da aula e nem em casa, sozinho, sem ninguém ouvir, a pessoa não abre a boca e não fala. Então essa pessoa que não fala nada, só ouve. Eu desafio essa pessoa a falar uma palavra. Se ela antes não falava nada e agora ela fala uma palavra, ela teve uma melhoria de 100%. Não precisa nem mostrar pra ninguém. A pessoa que tá falando em casa com o áudio desligado, eu te desafio a ligar o áudio. Dá um passinho bem pequenininho. A pessoa que já é mais desenrolada e já até ficou com vontade ali de participar, mas procrastinou, deixou pra outra aula, eu te convido a dar um passinho, a mais. Se você já participou, pede para participar mais. Então eu te convido a dar não precisa ser um salto muito grande. A estratégia está em você dar o próximo passo, evoluir 1 centavo. E aí eu convido vocês a se exporem na aula agora, porque nossa aula é totalmente prática, né? Vamos hoje então para parte 2 da aula 2 do nosso curso, do 0 ao 100, a conversação em 7 aulas. A última aula vai ser só conversação. Então 1 hora você vai ter que se expor quanto antes, mais habilidade. Habilidade é treino, é repetição. Você se torna habilidoso à medida que você treina, né? Então tudo isso que eu falei aqui é treinável. Por exemplo, usar estratégia. Antes eu só me esforçava igual um doido e não usava estratégia pra nada. Você começa a desenvolver a habilidade de usar estratégia. Você começa a desenvolver a habilidade de usar tecnologias exponenciais. Eu tô dando aula aqui na internet, vocês pensam que é fácil dar aula na internet? Pra quem deu aula a vida inteira no tradicional, faculdade, MBA e tudo aula ao vivo, não é fácil. Mas é treino, a gente vai fazendo aos pouquinhos e vai desenvolvendo. Então, ó, só pra relembrar, né? Só pra finalizar. Usar estratégias exponenciais pra você falar inglês fluente, né? Usar as tecnologias exponenciais. Usar a ciência para aprender. Ciência, que ciência? Neurociência do comportamento e neurociência da aprendizagem. Isso aí, traduzindo para a vida real, é usar técnicas que está disponível aí na internet a rodo. E na QS School a gente usa também, a gente recomenda já tudo mastigado para desenvolver disciplina, técnicas para parar de procrastinar, técnicas para desenvolver os hábitos, técnicas para você destravar os seus bloqueios emocionais, quem é travado, que tem muita gente que chega por questão emocional, não é por questão técnica do inglês. Então, usar a ciência. Falei de autonomia, se jogar para fazer sozinho, fazer a sua parte. Faça sozinho, faça acompanhado, faça com ajuda, mas faça sozinho também, porque só com a bengala de alguém te puxando, você vai demorar 10 anos a mais. E aí tem técnica para fazer as coisas sozinho também, a gente ensina na QS School também. Por último, eu falei para usar o poder da comunidade, de botar pessoas que estão com sonho em comum, objetivo em comum ali com você. E a habilidade bônus foi se expor. Você precisa ter a habilidade de se expor ao desconforto, se expor a errar, se expor à vulnerabilidade de ser julgado. Você precisa, para falar fluente, você precisa disso. Porque você vai ser exposto a situações e você precisa treinar antes, senão você nunca vai ser fluente. Então é isso, meu povo. Vou salvar aqui a live. Vou dar 5 minutinhos de intervalo para eu beber uma água, respirar e a gente entra no inglês aqui.
Beleza? Onde é que sai aqui? Peraí. Deixa eu ver. Vamos lá, vamos pro Zoom agora fazer a aula.